A análise da situação política poderá remeter para o cotejo diário das questões relacionadas com a vida dita política, e quando falamos em vida política eu creio que há uma diferença assinalável, conceptual e importante que é necessário fazer. Há o domínio da política. O domínio da política tem a ver com aqueles que a ela se dedicam, digamos, aqueles que militam, que trabalham, que produzem atividade no seio e no quadro dos partidos do regime, e depois há uma dimensão que é diferente, não é um domínio, há uma dimensão mais profunda que é do político, sobre a qual, aliás, a filosofia política, sobretudo do século XX, lembro-me de Carl Schmitt, entendeu que seria um atributo, um dado fundamental e incontornável da natureza humana, logo necessário à vida das sociedades. É evidente que nós parece que optamos por uma análise ou por um entendimento básico da política no sentido, usando a expressão que existe, politiqueira. Isto tem criado problemas de análise e tem impedido, impossibilitado o desenvolvimento, digamos, de um discurso mais sério e fundamentado sobre todas estas questões que nos têm ultimamente alarmado. Eu gostaria de lembrar que a dimensão do político convoca o conceito de sociedade política e sociedade civil. Para aqueles que se interessam por questões relacionadas com a sociologia política, eu gostaria, que conhecem a história da sociedade em Portugal, eu gostaria de lembrar que nós vivemos ou temos vivido em torno de um equívoco. E um equívoco que tem tido consequências e que teve, como se vê, consequências terríveis para o próprio regime e para a vida política no tal sentido menor a que me referi. Nós sabemos que em Portugal, por força das transformações históricas, se de facto houve sociedade civil na acessão maior que nós lhe damos, isto é, um peso da sociedade desligada da atividade dos agentes políticos, essa terminou em 1820. Nós sabemos que os pais da nossa primeira Constituição, a primeira decisão que tomaram foi a extinção dos corpos sociais que faziam a dinâmica política e social do chamado Ancien Régime, o antigo regime, ou do Portugal clássico. Depois passamos a ter partidos políticos. E o que é curioso é que os partidos políticos, a relação que tiveram e que têm tido com a sociedade portuguesa é uma relação muitas vezes estranha. Os partidos políticos parece que não nascem necessariamente da necessidade da auto-organização, da espontaneidade da sociedade dita civil que produz partidos políticos, mas produz aquilo que serão sucedâneos dos tais corpos intermédios antigos que tinham uma valência e uma participação efetiva, mas que passaram a ter uma perspectiva reduzida e redutora do seu papel. E eu gostaria de lembrar, e sem ofensa nem para o CDS, nem para o Partido Comunista, nem para o PS, nem para o PSD, que em Portugal, se existe uma CGTP do Partido Comunista, há também CGTPs para cada um dos partidos e que tem o nome dos interesses económicos e grupos sociais que mais investem nesses partidos políticos. A questão é muito grave, porque chegamos a um momento, e não sou eu que digo, é a análise que é feita em França, eu iria referir apenas 3 grandes autores que são absolutamente reveladores do estado de inquietação e de estupor perante a degradação da democracia representativa dita liberal, que são Michel Onfray. Michel Onfray é um homem que vem do anarquismo, da extrema-esquerda, portanto é um homem que contesta qualquer forma de autoridade de poder que não seja espontânea e que considera o regime político predominante em França e, por suposto, em Portugal, como uma falsa democracia. Temos um outro caso que é um grande autor universitário, um demógrafo, um geógrafo e um pensador político, um ensaísta, que é o Emmanuel Todt, que todos conhecerão. Foi um homem que
previu a queda da União Soviética, previu a Primavera Árabe e previu a subida, o ascenso dos chamados populismos. Diz que a França já não é uma democracia, que a França é uma oligarquia. E depois há um terceiro autor que tem o seu interesse, que se chama Guy Louis, que produziu uma tese absolutamente assustadora sobre a divisão que se operou em França, e eu diria também menos em Portugal, mas fala-se tanto em gentrificação e nós compreendemos o que é que isso quer dizer. Há um poder dos ricos que se estabelece e os pobres são afastados da vida política. Nós temos um pouco em Portugal essa situação. Infelizmente, as velhas instituições que remanesciam de uma ideia da autoridade moral, científica ou de honra, que faziam ainda há 50 anos um pouco a amostragem daquilo que eram as qualificações daqueles que não se envolviam na política politiqueira, mas que tinham um outro serviço, era a velha tria da universidade, das Forças Armadas e da Igreja. Por aquilo que poderemos ver, também terão perdido parte da sua autoridade. Portanto, pensar a mudança em curso, pensar a situação em curso, em função de velhos critérios, ou numa perspectiva apenas da história das ideias, como se não houvesse homens e como se não houvesse dinâmicas sociais, eu creio que é um erro tremendo que tem de ser corrigido quanto antes. E evitar, se possível, a tendência que nós verificamos ao longo dos últimos anos, que é que não queremos pensar, não queremos ver e limitamos a colar rótulos infamantes a quem faça críticas ao estado de coisas presentes. É precisamente por isso que julgo que teremos o maior gosto, maior interesse em ouvir os dois colegas que exporão os seus pontos de vista sobre as questões que aqui foram propostas pela SEDES. Muito obrigado.